Boa noite, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aí começando mais um mês para a honra e glória do Senhor. Eu creio que esse mês será um mês de bênçãos, um mês de restituição, porque o Senhor ele é fiel para cumprir todas as promessas feitas a nós. Amém? Vamos aí começar o 6º mês, vamos começar essa nova campanha, Deus da Restituição, com a base bíblica, né, no livro de Jó. E eu creio que os irmãos possam, né, receber uma palavra, receber algo da parte de Deus. O Senhor ele é fiel para cumprir todas as promessas. Vou chamar aqui a missionária Maria. Aleluia, glória a Deus. Hoje sou eu que vou estar trazendo uma reflexão para os irmãos e vai ser bênção. Esse mês nós teremos novidades também, já estamos nos organizando para poder fazer também o 2º encontro do Mulheres em Ação. Então você que conseguiu participar aí do primeiro, já prepara a agenda aí, que em breve vamos anunciar já o 2º encontro, que também vai ser bênção como foi o primeiro. As minhas irmãs hoje aqui me abandonaram. Glória a Deus, aleluia. Luciângela entrou, a Natasha entrou. Sejam bem-vindas, né? Cumprimento vocês com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor. A paz, Grazi. Grazi, Natasha, depois você me corrige aí. Paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor para vocês que já estão com a gente. Paz do Senhor, missionária Ellen, tudo bem? Tudo bem, a senhora? Tô bem também, graças a Deus. Então tá bom. Rosa acabou de entrar. A paz do Senhor Jesus. Pode ser. É a mamãe da Olivia. A amiguinha do Conrado. Cuidando da pastora Eliette aqui. Fica à vontade aí, missionária Maria Alice. A pastora Eliette entrou. Paz do Senhor, Lulu, seja bem-vinda também. Lulu tá aí com a gente hoje. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, meninas? A paz do Senhor Jesus às pessoas que estão entrando aí, espectadores. Lulu está aí presente. A paz, Lulu. As pessoas estão entrando. E hoje é mais um ciclo, né? Que vai começando hoje. Iremos falar sobre restituição, né, missionária? Que hoje está aí com a palavra. Nós estamos aqui na fé, Mulheres em Ação, e esse mês é muita ação, né? Teremos evangelismo no dia 8, e dia 15 vai seguir a programação normal, mas dia 8, né, teremos aí o evangelismo no feriado. Vai ser bênção, vai ser forte em nome de Jesus. Amém, né? Nossa, é motivo... Eu creio que assim como eu, vocês também estejam muito felizes com esse mês que está começando. Especialmente, né, missionária Ellen, o mês de junho, ele é especial para nós. Ai, ai, é o mês que o Senhor escolheu para nos presentear, né? O mês dos nossos aniversários. Então, assim, eu já tenho uma quedinha por junho, né? Junho já é um mês diferente. Já é totalmente especial, mas eu estou muito feliz com o que o Senhor tem feito aqui no nosso trabalho, né? E Ele é fiel em todo o tempo.
Todo o tempo, Senhor, Ele tem sido bom, Ele tem nos abençoado. Ele tem permitido com que nós venhamos continuar plantando essa semente deste propósito, o qual primeiro nasceu no coração de Deus. Né? Então, hoje nós estamos aqui, e engraçado, né? Dia 1º de junho, então, assim, isso é muito Deus no negócio. Você começar o mês no primeiro dia e com essa campanha tão poderosa, né? E eu creio que os irmãos que começaram a nos acompanhar, e tem aqueles que já estão com a gente desde janeiro, está entendendo esse movimento que o Senhor está fazendo, né? Porque o Deus, Ele tem a maneira dele de trabalhar. E como foi falado na última live, eu trouxe aí uma reflexão dos últimos meses, daquilo que o Senhor trabalhou nas nossas vidas. Então não poderia ser diferente a gente chegar no meio do ano, no meio deste propósito tão grandioso e com este tema tão maravilhoso, né? Porque o Senhor, Ele tem prazer em nos restituir. Porque a palavra do Senhor, Ele vai dizer que o diabo, ele veio senão para matar, roubar e destruir. Primeiro, ele entra com a função de matar. Eu não falo de morte física, mas o inimigo da nossa alma, ele vem com o intuito de matar os nossos sonhos, matar os nossos projetos, matar aquele desejo que a gente tem muitas vezes, até mesmo da obra, desejo de servir, de fazer alguma coisa, a partir do momento em que ele encontra uma brecha na nossa vida. E se nós não entendermos, não estivermos atentos, não estivermos ligados no Senhor, ele faz a segunda função, que é roubar. Roubar a nossa alegria, roubar a nossa paz, roubar a vontade de viver. E o último estágio que ele pode atingir é a destruição. A destruição é o último estágio que o diabo ele pode tocar na vida de uma pessoa. E eu creio em nome de Jesus que na nossa vida ele não tem permissão para isso. E eu creio em nome de Jesus que no nosso meio tem pessoas que logo, se isso aconteceu, já percebeu logo no início, não permitiu a destruição, né? E hoje o Senhor, Ele está aqui porque Ele quer restituir. Ele quer restituir o teu sonho, Ele quer restituir o teu projeto, Ele quer restituir a tua família, Ele quer restituir o teu ministério, Ele quer restituir a paz, porque somente Ele tem a paz que excede todo entendimento. Então eu creio que a missionária Hélio hoje vai ser muito usada por Deus, assim como todos nós seremos, assim como este mês é um mês abençoado, como todos os outros, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Fique à vontade em nosso meio, você que está chegando, fique à vontade para comentar, para compartilhar, para trazer mais pessoas para este meio, para estar trabalhando conosco. Amém? Vou passar o trabalho aí para a pastora Eliette, está fazendo no início uma oração, um louvor, para a gente já passar para a missionária Hélio, porque nós estamos perdendo o nosso tempo, a página é nova, então eles estão bloqueando a gente com 1 hora. Então, às vezes, a gente está no meio da palavra, que é o momento mais importante, perde a conexão, os irmãos não conseguem voltar. Nós vamos começar um pouquinho com essa vigilância, então nós vamos priorizar a palavra, porque nós sabemos que a palavra é que liberta, que transforma, que vai trazer restituição. Tia Ângela, eu vi que estava escrito que a senhora que estava aí, tá bom? Eu quero ver a sua carinha aqui com a gente, porque a senhora faz parte do Mulheres em Ação. Para de ficar só nos bastidores, intercedendo por nós, fazendo a melhor parte, é a mais difícil. Mas nós queremos ver a senhora aqui conosco também, tá bem? Assim eu passo a oportunidade para a pastora Eliette, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então vamos de louvor, porque o louvor ele liberta, ele cura. E logo após nós iremos aí orar, né, pela vida da missionária Ellen, que está com a responsabilidade hoje de trazer a palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Eu gosto muito desse louvor, porque ele fala que é para nós deixarmos Deus fazer do jeito dele, né? Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fala, eu não sei como você entrou aqui neste dia, eu sei de uma coisa, Deus ele está pronto a te socorrer, Deus ele está pronto a enviar o anjo que fica ali na presença dele para tirar você dos momentos de angústia, é só você invocar o nome dele nessa noite. Glória a Deus, então vamos adorar ao Senhor. As irmãs me ajudem aí, em nome de Jesus. Aleluia. Olha o que diz esse louvor. Está ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo. Nem tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência para você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento.
Não permita que essa luta roube a sua paz, mas deixa eu trabalhar do meu jeito, deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os seus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Aleluia. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência para você contar. Quando lá chegar, você só enxerga perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube a sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os seus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. O que olho não viu, ouvidos não ouviu, e nem sequer subiu ao teu coração. O que eu preparei, o que eu planejei, o que eu reservei para você. O que olho não viu, ouvidos não ouviu, e nem sequer subiu ao teu coração. O que eu preparei, o que eu planejei, o que eu reservei para você. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os seus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa os seus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Então deixa. Aleluia, glória a Deus. Deixa Deus fazer do jeito dele. Os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso. Então, se Deus um dia falar não para você, aceite também o não de Deus. Porque o Pai, Ele sabe, o Pai, Ele corrige. O Pai, quando Ele olha, Ele vê se aquilo que você está pedindo vai ser bom para você ou não vai ser bom. Então, deixe. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Amém? Glória a Deus. Agora vamos para a melhor parte. Vamos entregar a vida, da nossa missionária Ellen nas mãos do Senhor. Você que tem sede, que tem fome da palavra, está descendo aí quentinho do céu, como aquele maná que desceu ali no deserto. Talvez seu coração hoje esteja esse deserto, mas eis que o Senhor neste momento irá enviar a palavra dele para o seu coração. Então feche os teus olhos, se você puder, estiver em casa, se estiver no trabalho, ligue seu pensamento em Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Amém, queridos? Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Eis-nos aqui, meu Deus, em mais um culto no lar, em mais uma live. Ah, Jesus, fazendo, meu Deus, aquilo a qual o Senhor nos ordenou, cumprindo o ID do Senhor.
Deus, eu sei que esta live irá alcançar vidas, irá alcançar pessoas, Pai. Almas para o teu reino, porque este é o propósito. Ah, Deus querido, Deus santo, eu peço que neste momento, Pai, o Senhor venha usar a tua serva, Pai, como uma ferramenta precisa neste momento. Ah, Jesus, que o Senhor possa, meu Deus, preparar cada coração, meu Deus, que vai receber esta palavra, Jesus. Desde já, meu Deus, eu peço que o Senhor venha repreender, Pai, toda distração, todo inimigo que tentar roubar, meu Deus, esta semente. Ah, Deus, o semeador saiu a semear, Pai. Ah, Jesus, então que este coração possa ser, meu Deus, neste dia, uma terra boa, Pai. Que possa dar fruto, Senhor da glória. Que a tua palavra, meu Deus, venha salvar, venha libertar, venha curar, venha corrigir, venha confrontar, meu Pai. Faça da tua forma, da tua maneira, Pai. Que seja feita a tua vontade nesta hora. Que o Senhor possa trazer a nossa mente neste momento cativa a ti, cativa a tua voz. Fala, Senhor. Fala que os teus servos ouvem. Em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Já sou eu, irmãs? O senhor merece vai falar nada, não? O barulho no fundo é o caminhão, viu, irmãos? Tá passando aí na rua. Exatamente, mas quase preguei. Amém. Por isso que eu vou passar todo o trabalho para você. Vocês estão Só tem uma frase para falar. Então fala aí. Deixa Deus te usar. Só isso. Deixa Deus te usar. Vamos embora. Vamos trabalhar para o Senhor, vamos? Amém. Os dias não têm sido muito fáceis, mas vai tudo bem, né? A paz do Senhor Jesus. Não sei se a pastora Isabel Mas em está todo aí. tempo o Senhor é bom. Seja muito bem-vinda a todos. Nesse mês. Pastora Isabel, a paz do Senhor, a senhora que está aí com a gente. Amém. Que o Senhor a abençoe. Que o Senhor derrame as bênçãos dele sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fazer a menção, né, da passagem em Jó, porque o Senhor me confiou trazer essa reflexão hoje em outro livro, tá? Então, com a permissão de Deus, que eu possa falar aquilo que Ele confiou a mim. Eu vou ler os 3 versículos do capítulo 14 de Jó, mas eu não vou trazer reflexão em Jó, não. Amém? Só para fazer uma introdução, né? Capítulo de número 14, versículo de número 7. Porque para a árvore há esperança de que, sendo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos para a planta. Amém? Deus da restituição. Quando eu conversei um pouquinho com Deus, falei, Senhor, o que o Senhor quer que seja falado, né? Seja iniciado esse mês com um tema tão bonito, porque nós sabemos que... amém, irmão. Nós sabemos que o Senhor, Ele é fiel para cumprir, a sua palavra se testifica por ela mesma, porque Ele é a palavra, né? Então, quando o Senhor, Ele declara algo sobre as nossas vidas, por mais que os nossos olhos carnais eles não venham ver o que está por vir, né? O que já está acontecendo, porque o Senhor ele não é só um Deus de promessa, mas Ele também é um Deus de detalhes, principalmente um Deus de detalhes, porque Ele faz tudo nos detalhes. A gente não consegue, às vezes, ver o que Deus já tem restituído nas nossas vidas. Então, Ele me confiou trazer a reflexão no dia de hoje no livro de Neemias, né? Eu não vou falar um capítulo específico, porque eu li todo o livro, não é um livro muito extenso, irmão, são 13 capítulos, mas eu anotei algumas coisas aqui, né, e permitindo Deus que eu fale aquilo que Ele quer que seja falado. Né? Só fazendo aí uma introdução, né, para a gente entender em que contexto que estava Neemias.
Nesse tempo, o povo hebreu, né, já tinha saído ali do reinado do rei Salomão, e os povos eles se dividiram porque eles estavam naquele tempo de obedece, não obedece Deus, obedece, não obedece, foi aquela divisão. Então o povo hebreu foi levado cativo. Então Neemias nesse tempo ele era, né, ele estava ali no palácio do rei, Arxerxes, eu nunca sei falar o nome desses reis, mas ele estava ali, ele era o copeiro, ele era um homem de confiança do rei. E né, naquele tempo tinha muito disso, né, de você ter ali um homem de confiança. E pelos estudos e os relatos, a gente vê que Neemias ele fazia, né, ele comia tudo que bebia e comia tudo que o rei deveria comer antes. Então, assim, ele realmente era aquele braço direito ali do rei. Ele era um homem de confiança do rei. E estando ele, né, ali na sua função, veio o seu irmão até ele e ele perguntou, né, como que estava o povo dele. E eu descobri, né, o semblante dele caiu, ele ficou ali entristecido em saber que Jerusalém estava toda em ruínas, que tinha sido colocado fogo às portas, os muros estavam despedaçados e o povo estava em miséria. E diante dessa situação, né, diante dessa triste notícia, ele orou a Deus, porque ele temia a Deus. E uma curiosidade, né, que eu falei assim, gosto de pesquisar, porque eu sou muito ligada a nomes, e eu fui pesquisar qual que é o sinônimo de Neemias, e Neemias quer dizer consolador. E quando ele vê essa situação, a gente sabe, né? Aleluia, glória a Deus. A gente sabe o que Deus faz quando a gente está diante de uma tragédia, né? Ele envia o Consolador. E foi isso que ele fez com Neemias. Então, Neemias orou, jejuou, chegou diante do rei, ele estava com o semblante caído, o rei notou isso, porque ele era, a gente vê ali, a palavra do Senhor não detalha, mas ele vê, né, quando você está do lado de alguém que é de sua confiança, quando você vê, a pessoa ela pode não abrir a boca para falar que está passando por uma dificuldade, mas se você conhece, você tem intimidade com a pessoa, ela vai saber que você está passando por uma situação. Então o rei ele viu que Neemias não estava bem. E de imediato, ele não só permitiu que Neemias fosse ajudar o seu povo, consolar o seu povo, como também deu recomendações para todo aquele percurso que ele fosse fazer, ele tivesse cartas e pudesse passar sem que fosse atrapalhado ali no caminho. Então, ele orou, ele jejuou e foi Neemias, né, fazer a sua obra. Não que fosse fácil, né, passar por todos esses caminhos, né? Muitas vezes Deus nos permite aí, Ele nos dá estratégia, nos dá armas para poder passar pelo caminho, porque a gente aprende muitas coisas no meio do caminho, mas por mais que ele tinha cartas ali que abriam portas para ele, era necessário ele passar por tudo isso, né? E chegando lá, antes mesmo dele questionar a Deus, que muitas vezes a gente faz isso, a gente está diante ali, né, da situação, da tragédia, do muro se esvairindo, ele foi observar, né? A palavra do Senhor vai nos dizer, eu acho que ainda no capítulo 1 ou já no início do capítulo 2, que ele se levanta de madrugada e ele rodeia a cidade. Ele observa o quão grande está sendo a tragédia. Ele quer entender o que está acontecendo. E Deus é assim nas nossas vidas, porque muitas vezes a gente fala assim, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo comigo? O Senhor está vendo aqui o que as pessoas estão fazendo comigo? Porque parece que o Senhor se esqueceu de mim. Só que o Senhor ele não vai fazer isso. O Consolador ele está aqui por isso, porque o Senhor, nosso Jesus Cristo, ele falou que a gente ia ter ele por pouco tempo, que ele iria para o Pai, mas que ele iria mandar o Consolador, e ele está aqui por nós para isso. Então, aquele problema, aquela situação que você tem enfrentado, não pense que Deus não está vendo, não. Não contenda com Deus. Fala, ô Senhor, você não está me vendo, só esqueceu de mim? Não, ele está vendo. Ele tá vendo, ele tá estrategiando tudo ali, ó. Ele tá vendo todo o estrago, tudo que está sendo feito. Porque para ele poder fazer, ele vai primeiro ter que colocar ali tudo na pauta. Ele já sabe, né? É você que não sabe o que ele está fazendo. Então, o Consolador, o Neemias, ele foi ali e foi ver a que situação estava a cidade santa. E diante disso, ele levantou pessoas. Eu acho muito bonito que ele separou, né? Pessoas por nomes, cada um para corrigir ali a sua porta, o seu muro. E uma das partes mais interessantes, que é o que é mais pregado, é que quando eles começam a trabalhar, vem aí, né,
Tobias, os Sambalates e o Gesem, né? Que é a parte mais pregada, né? Que normalmente quando a pessoa vai pregar em Neemias, ela prega nessa parte. Só que eu acho, eu acho não, o Espírito Santo tratou mais comigo a respeito de Neemias mesmo, não tanto do muro, mas a atitude dele, né? Quem Neemias era dentro ali do reino e quem ele se tornou em Jerusalém. E a organização, tudo que ele fez, né? E em momento nenhum, se você for ler aí o capítulo, em momento nenhum ele desiste de fazer a obra. Ele é confrontado o tempo todo, ele é desacreditado o tempo todo. E quanto mais ele vai fazendo a obra, mais o Tobias e o Sanbalat eles vão se irando. Porque eles não aceitam essa reconstrução, eles acham que tudo que eles vão fazer, eles até tentam enganar. Inclusive, eu até cheguei a notar aqui, que eles usam alguém de dentro, né, para poder constranger e de imediato Neemias vê que aquilo ali não é algo da parte de Deus. E assim devemos ser nós, não somos assim. Porque a gente tem que ter esse discernimento e esse cuidado de ser sensível à voz do Espírito Santo. Por quê? Porque no meio dessa luta, quando você está ali no olho do furacão, quando está tudo acontecendo, seu muro está desmoronando, sua porta está pegando fogo, é aquele olho ali do furacão que vai aparecer, às vezes, alguém de dentro da casa, ou alguém que você confia, para falar assim, aqui, ó, para, porque não é isso não. Deus não quer isso, Deus não está nesse negócio, não continua isso não. E você tem que ser sensível à voz de Deus, porque você vai começar a achar que você está doido. Você vai começar a achar que é para você parar, que não é isso. Não. A gente aprendeu no último mês que chamada é algo individual, é intimidade. O que nós vivemos aqui fora, né, o que nós externalizamos, o que Deus permite a gente externalizar, é um ministério, aí cada um usa uma denominação. Mas assim, o chamado é você e Deus. Aquilo que o Senhor te confiou é o seu chamado, é aquilo que você vai fazer em nome de Jesus. E não tem como o Senhor ele te restituir daquilo que ele tem que se restituir, sem antes ele te consertar. Então, Neemias, ele precisava ver o que estava acontecendo. Ele precisava ver todo o estrago que estava acontecendo para saber o que ele ia fazer. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É uma analogia aqui que o Espírito Santo está permitindo eu falar aqui nessa live. O Senhor, ele já tem tudo mapeado sobre a sua vida, só que ele está mandando, né, te falar e te falar para mim, falar para vocês, que ele já tem tudo escrito, ele já tem tudo mapeado, mas ele precisa primeiro consertar para você ser restituído. Antes de você receber o Deus da restituição, você tem que entender o Deus da confiança, o Deus da provisão. E a provisão, normalmente, irmão, não vai ser aquilo que vai abundar, superabundar, vai ser aquilo que é necessário naquele momento. Então, para você viver um Deus de providência, você tem que simplesmente confiar no Senhor. E isso é muito difícil. Neemias, ele não tinha uma estratégia, ele não tinha nada. Ele foi na confiança do Senhor, porque ele temia ao Senhor. E chegando lá, ele foi colocando pessoas, Deus foi permitindo ele declarar sobre a vida das pessoas, ó, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, reestruturar a casa mesmo. E ele foi. E, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que ele reconstruiu a cidade em 52 dias. 52 dias. Imagina, você reconstruir uma cidade em 52 dias. É coisa que só Deus faz. Então, assim, e ele não se importou para o que estava acontecendo, porque o temor do Senhor tem que ser maior do que qualquer fala de um ser humano. Vieram tentar desacreditar, vieram fazer com que Neemias parasse aquilo, mas ele sabia o Deus que ele servia. E em momento nenhum a gente vê Neemias fazendo isso por si. Ele fez porque ele estava pelo povo. Ele honrava o nome que ele carregava. Ele estava ali para consolar aquele povo que afligia. E ele pedia ao Senhor, lembra-te de mim, lembra-te do teu clamor.
do clamor que eu faço a você, ao Senhor, porque naquela época só se tratava por Senhor, não se tratava por Pai ainda. Quem nos trouxe essa intimidade foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Então, assim, ele estava fazendo aquilo porque ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia de onde ele foi tirado, ele não permitiu aonde ele estava se esquecer de onde ele foi tirado, e Deus fez ele honrar o nome, Deus honrou, né? Porque quando é algo para glorificar o nome de Deus, o nome de Deus é exaltado. Nunca vai ser um nome próprio. Neemias tinha esse nome, mas o nome de Deus que foi glorificado e ele fazia questão. Porque a gente tem essa percepção, né, da restauração do muro, mas o que Neemias fez foi muito mais do que físico, foi espiritual. Porque depois disso ele também fez um levantamento, né, de censo, de quantas pessoas haviam, e ele começou a trazer novamente o temor do Senhor à vida dessas pessoas. Ele lia, junto com Esdras, se eu não me engano, ele começou a ler a palavra, as leis de Moisés, ele reunia o povo, ele fez um levantamento para saber quem que estava ali, e reunia e fazia, ele trouxe o temor de Deus novamente para esse povo. Então, o muro, meus irmãos, no livro de Neemias, é praticamente simbólico. O que o Deus, ele foi sobre uma perspectiva. Deus permitiu que ele conhecesse esse problema, porque ele sabia o coração de Neemias, ele sabia o que Neemias seria capaz de fazer, e ele sabia os recursos que seriam colocados na mão de Neemias. Neemias não sabia. E o mais surpreendente disso tudo, Neemias saiu do reino como um eunuco, como um copeiro, e ele simplesmente virou governador de Jerusalém. Ele, por 12 anos, ele governou. Então, em momento nenhum, ele trouxe glória para si. Não porque eu vou fazer, vou acontecer. Não. Ele vou restituir a cidade, ninguém vai me parar, eu vou fazer a obra. E Deus deu a ele muito mais, coisa talvez que ele nem tenha pedido. Mas porque ele confiou. Ele confiou. Não tem como a gente receber a restituição de Deus. Não tem como a gente passar, a gente receber isso se a gente não permitir, se a gente não permitir que o Senhor faça a mudança em nós primeiro. A mudança precisa ser na gente. O Senhor, ele já conhecia Neemias, mas ele precisava mudar o povo. Por isso que ele enviou o Consolador para esse povo. Por isso que ele colocou Neemias ali para reconstruir. Porque ele precisava mostrar, olha, numa mão eu estou guerreando, mas numa mão eu estou obriando. Aqui eu estou reconstruindo o muro, mas eu vou continuar em vigilância aqui. Porque eu preciso aqui fechar as brechas, porque enquanto eu estou na caminhada, enquanto eu estou buscando, enquanto eu estou me fortalecendo, o ataque ele não vai deixar de vir. Ele vai continuar vindo, ele vai continuar querendo me desacreditar, me desestabelecer. Eu até postei no meu perfil pessoal um pouco mais cedo. Irmãos, para de tentar provar para as pessoas que você é de verdade, que é o seu chamado, que é o seu sonho. Para com isso. Porque se a partir do momento em que a pessoa, ela decide acreditar que você não é isso, ela já decretou isso. Só que você sabe quem é você diante de Deus. Lembra lá da transformação divina? Lembra lá dos sonhos que foram resgatados? Você lembra quem é você diante de Deus? Porque se você sabe quais são os sonhos que o Senhor colocou, você sabe quem é o seu ministério, que o seu primeiro ministério é a sua família. Você sabe que você, né, nós somos num projeto de mulheres, então você sabe que você é uma mulher virtuosa, sim. Você sabe que você pode fazer, que você vai dar conta de fazer. Você sabe que você tem sido transformada todos os dias. Você sabe quem é você diante de Deus, você vai se preocupar com aquilo que estão dizendo sobre você, por quê? Então, quando o Senhor ele não vai trazer uma restituição, ele não vai colocar algo na sua mão, se você ainda dá ouvido e crédito àquilo que o outro ainda acha sobre a sua vida. Para com isso. Para com isso. Você é você e Deus. A gente não tem... mas irmã, você está, né, querendo se... Não é isso. Não é o se achar, não é isso. É a intimidade que você tem com o Senhor. Você sabe o que você jejua, o que você ora, o que você entrega. Você sabe o dia que você não está bem. Você sabe disso. A gente não tem que provar santidade para ninguém. Nós fomos chamados, o plano de salvação ele existe. Se o Senhor ele não quisesse, ele não conhecesse o seu coração, ele poderia te salvar ali no leito de morte. Te salvar, você morreu, pronto, foi para a glória. Mas se ele te chamou
ele está te permitindo passar por isso tudo, é porque você ainda precisa passar por uma transformação. E não quer dizer que, cheguei ali numa promessa que o Senhor cumpriu, que não vai ter mais. Não, vai continuar tendo. Porque eu acho que em momento nenhum, quando Neemias saiu lá do reino, eu acho que ele não imaginou que um dia ele ia virar governador e governar por 12 anos ainda. E fazer tudo que Deus fez na vida dele. Ele não só restituiu uma cidade, permitiu pelas mãos de Neemias ser restituído, como ele restituiu a vida de Neemias. Porque ele trabalhou para Deus. Sem ao menos Deus pedir. Ele foi notificado do que estava acontecendo. Porque muitas vezes a gente espera Deus falar para a gente. Não. Alguém chegar e falar assim, fulano, tem gente precisando da palavra. Não, pega você mesmo e faz. Porque é o que mais tem aí é a alma precisando, é a alma precisando de uma palavra, precisando da água que nunca vai mais deixar a gente ter sede, da palavra que nos sustenta. A gente não precisa, né? Você aí que tem um ministério, você faz parte de uma igreja, de um corpo, você não precisa esperar seu pastor, seu líder, quem tiver aí à sua frente te liderando, mandar você fazer as coisas, não. Se você já tem um ministério, você sabe quem é você diante de Deus, seja você um diácono, um pastor, um presbítero, uma missionária, um obreiro, você sabe quem é você diante de Deus, você reconhece ou está descobrindo quem é o seu chamado, vai fazer. Não espera o irmão da direita e da esquerda me chamar você fazer, não. Você pode evangelizar dentro do ônibus, no seu trabalho, dentro da sua família. Você pode fazer aquilo que Deus confiou para você, sem pedir, sem parecer essa moeda de troca. Porque enquanto você ficar nessa barganha com Deus, não vai ter jeito. Você primeiro tem que passar por essa transformação. Então, porque Deus já sabe, irmão, onde está a brecha. Deus já sabe onde que Ele está precisando mudar em você. Mas você sabe o que você precisa mudar para Deus poder agir na sua vida? Você já fez essa análise? Levantou aí de madrugada e olhou você, todo o seu contexto, tudo aquilo que está precisando ser reestruturado? Porque se você não consegue identificar isso, eu acho que é necessário você fazer essa análise. Analisa o que está precisando ser mudado. Se você não está conseguindo, fala, Senhor, me ajuda. O que o Senhor quer que eu mude? É a minha forma de vestir? É o que o Senhor confiou a mim? É a minha forma de falar? O Senhor acha que eu não estou me entregando? O que o Senhor quer que eu mude? Mas não para que eu seja restituído, mas para que, sim, eu possa ir caminhando rumo a isso. Porque, irmãos, quantos exemplos a gente tem na Bíblia daquilo que Deus prometeu? Eu gosto de usar esse exemplo de Sarai e Agar, porque a promessa ela foi feita a Abraão e Sarai achou no direito de dar um jeito nessa promessa. E Deus é tão misericordioso que mesmo ela fazendo isso com Agar, Deus ainda deu uma promessa a Agar, mas sabia que o filho da promessa era Isaac. Então, Ismael também teve ali, né, teve a sua honra, a sua glória no nome de Deus ali, porque Deus é misericordioso. Ela sabia, né, ela diante ali no deserto, ele viu, ela reconheceu quem era Deus de Abraão. Mas, assim, o filho da promessa era Isaac. E da tempo da promessa até né, quando Deus declarou para ele, até o início do cumprimento, podemos dizer assim, foram 13 anos. Né? Aí a gente também tem o exemplo de Ana, tem a mulher do fluxo de sangue. Então, assim, a gente tem muitos exemplos do tempo que demora. Se o Senhor ele quiser fazer, ele vai fazer. Só que, assim, a gente tem que ter essa maturidade de entender que enquanto a gente não fizer essa análise, e eu falo por mim, irmãos, porque é muito difícil você ali no olho do furacão, você confiar em Deus. Você está vendo a sua vida assim, desmoronando diante dos seus olhos. E você fala assim, Senhor, em Ti eu depositei a minha confiança. Foi o que o missionário Maria Alice colocou aqui, Salmo 37. E eu fui ali lendo, sabe? Porque às vezes, irmãos, o desespero é tamanho que você não consegue nem orar. Aí você vai pegar a sua Bíblia aqui, vai abrir ali no livro de Salmos, que são orações, porque Deus ele é tão perfeito que, né, na sua palavra ele te dá orações prontas, é só você abrir e orar. Se você não sabe o que orar, você pega o livro de Salmos e ora ali. E que às vezes a situação, o negócio está tão difícil que você já não está sabendo nem mais o que você orar e o que você pedir. Então, saiba que o Senhor ele vai te restituir, mas primeiro você precisa fazer uma autoanálise, um exame. Você precisa fazer isso que Neemias fez. Você precisa identificar o que precisa ser restituído. Você precisa identificar onde que estão os erros.
Você pessoa, você é um ministério. Você é um ministério confiado de Deus. E é através da sua vida que ele vai fazer muitas coisas. Se a sua função for resgatar uma alma, em todos os seus 30, 50, 60 anos de caminhada, esse vai ter sido o seu ministério. Ah, irmã, mas é uma alma só assim, mas às vezes é uma alma que demorou 30, 40, 50 anos para ser convertida. Então, o que interessa para o Senhor é você fazer aquilo ao qual ele te chamou. Neemias ficou sabendo o que estava acontecendo. O Senhor, ele sabia, ele conhecia o coração de Neemias. E o mesmo Deus que conhece o coração de Neemias, ele conhece o meu e o seu coração. Ele sabe o que nós somos, o que nós podemos fazer em nome dele. Ele sabe o que o nosso coração é capaz de fazer em nome dele. Então, é importante que a gente tenha... Ah, irmã, você está falando para eu esquecer da minha vida e trabalhar só para a obra. Não, isso também já foi falado nas outras lives. O Senhor, ele não vai permitir você fazer algo para ele e você esquecer da sua família. Às vezes, inclusive, o seu ministério é dentro da sua casa, da sua família, e você não está vendo. Às vezes é para você fazer dentro da sua casa. Às vezes é dentro aí da sua família que você tem que evangelizar, que você tem que pregar, que você tem que fazer reflexão, que você tem que jejuar. E você não está... Você às vezes está preocupado ali com o irmão da direita, o vizinho da esquerda. E às vezes é dentro da sua casa, da sua família, a sua responsabilidade. E você não está vendo. Então, nessa noite, o Espírito Santo manda a gente fazer essa reflexão. Olha, observa. E se você não está conseguindo identificar o que está errado, e se você não está conseguindo ver onde estão as suas brechas, aonde foi tacado fogo, pede ao Senhor e pede armas também, para você poder reconstituir aquilo ali, para você poder guerrear numa mão e continuar fazendo a obra com a outra, para no momento certo, na hora que Deus entender, ele poder fazer a restituição na sua vida. Mas antes da restituição, saiba viver um Deus de provisão. Saiba viver um Deus que provê. A minha missionária Maria Alice sabe os nomes, né? Eu não sei, Jeová Jireh, Rafael, eu não sei qual que é o Deus da provisão, mas saiba viver o Deus da provisão. E o Deus da provisão, ele pode sim, ele pode abundar, ele pode superabundar, mas ele precisa te testar, ele precisa... Obrigada, Jeová Jireh. Ele precisa saber se realmente você confia nele. Ele precisa saber disso. Você confia, porque a nossa boca ela declara que confia, mas e ali no íntimo, naquele lugar que só onde Deus coloca a mão, que é no coração? Porque o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Popularmente falando, né, a boca fala que o coração está cheio. E é. Porque com a nossa boca a gente pode declarar, não, eu confio em Deus, Deus vai entrar com a providência. Mas ali no íntimo, você fala, Deus, você esqueceu da minha causa, o Senhor me abandonou, Deus, lembra-te de mim. Aí o Senhor manda falar assim, mas, quando você precisa disso, eu trago isso, quando você precisa disso, eu te dou isso. Mas, então assim, é importante a gente entender, meus irmãos. E isso aqui que o Senhor está permitindo falar para vocês, ele tratou aqui comigo. E não está sendo fácil, não. Não está sendo fácil, irmãos, porque é muita prova. E às vezes a gente tem até esse mau costume de falar, estou passando prova por causa de... Não. Tem coisas que a gente tem que passar. Porque Deus permite a gente passar. Porque a gente precisa amadurecer. A gente não pode ser infantil nessa parte. Nós precisamos ser pessoas responsáveis diante de Deus. Porque nós estamos lidando com almas. Nós estamos lidando com coisas que não nos pertencem. As almas não são nossas. As vidas não são nossas. São de Deus. Mas Ele confiou mesmo com a nossa humanidade, com a nossa carnalidade, Ele confiou a nós fazer isso para Ele. Porque não é nosso. As almas não são nossas. Isso vai nos ser cobrado. Porque ele nos confiou, mas não é nosso. Jerusalém não era de Neemias. Aquele povo não era de Neemias. Ele fazia parte daquilo, mas ele não era aquilo. Aquilo não era dele. Só que o Senhor confiou nele, porque sabia que ele ia fazer tudo aquilo. E sabia, e permitiu. Ai, Senhor, mas por que o Senhor está permitindo eu passar tanta prova, tanta luta? Porque o nome dele tem que ser glorificado. As pessoas, elas precisam entender. Mas você, enquanto crente, você tem que amadurecer.
Eu tenho que amadurecer, você tem que amadurecer. E tem que saber quem é Deus na nossa vida. Exatamente, ele confia em nós. Quem é o Deus na nossa vida? Se a gente sabe quem nós somos diante de Deus, se a gente tem essa identidade, se a gente sabe, nada vai parar. É uma arma na mão, né? No caso, a nossa arma é essa aqui, ó, espada, ó. Efésios, irmãos. Efésios 6. Sempre que você estiver numa guerra, numa batalha, leia Efésios 6, se eu não me engano, a partir do versículo 10 lá. Capacete, couraça, cinturão e a espada. Essa aqui é a nossa maior arma. É a nossa maior arma. Um guerreiro, ele não guerreia sem essa arma aqui. E é para tudo, é o manual de instrução do crente. É o manual de instrução, é isso aqui que nos fortalece, é isso aqui que nos ensina, é isso aqui que nos faz confiar no Senhor, porque aqui não mente. Isso aqui não mente, isso aqui não tem erro, irmãos. O homem, ele pode errar, mas Deus, ele não erra. Ele é perfeito aqui em todos os capítulos que ele colocou aqui. E ele fez isso com Neemias, e Neemias não desacreditou. Sambalate, Tobias, Gesem, eles vieram, eles ridicularizaram, eles riram da cara. É isso que acontece comigo e com você. Ah, mas você está ali, você está fazendo isso. Vamos colocar aqui, por exemplo, estou usando os echarpes, né, para a honra e glória do Senhor. Ah, mas que coisa esquisita. É minha intimidade com Deus, meus irmãos. É aquilo que o Senhor me pediu. É esquisito, mas eu estou fazendo o que Deus está mandando eu fazer. Estava ali rindo, ridicularizando, caçoando de Neemias, mas ele falou: quem começou a boa obra é fiel para terminar. E ele continuou. Imagina você reconstruir uma cidade em 52 dias, gente. É coisa assim que só Deus faz, só o Deus da restituição que faz isso. Ele sabia, inclusive, o coração de quem estava participando de tudo isso. Porque o Senhor, ele não só preparou Neemias para isso, como também preparou as pessoas que trabalharam com Neemias. Porque na sua caminhada também vai ser assim. Você pode ficar se sentindo sozinho, você, né, vai olhar às vezes e falar, poxa, ninguém está entendendo o que eu estou passando. Mas quando você menos espera, você olha para um lado, você tem a irmã que intercede, você tem a irmã que ora na madrugada, você tem a irmã que jejua, você tem a irmã que sobe monte, e vai indo. E aí vai indo, e você vai caminhando e vai caminhando. Na hora que você vê a obra está ali pronta, você já está no meio de um outro contexto, você já está vivendo outras coisas. Aí, às vezes, você já está vivendo a promessa e não está nem percebendo que está vivendo a promessa. E você está deixando aqui, ó, o Sambalate e o Tobias gritar no seu ouvido. Você está deixando os problemas, você está deixando a ira, porque o que, se você for ler ali na palavra, você vai ver que a ira se acendeu no coração de Sambalate. Foi a ira. Ali trata muito do coração. A gente vê que não é nada, não tinha motivo, podemos dizer. Porque acontece isso. Na nossa caminhada acontece dessa forma. A pessoa não tem motivo nenhum para se levantar contra você. Você não fez nada para a pessoa. Mas a ira se acende no coração. É a chamada brecha, né? É a brecha que a gente dá. Porque o inimigo, né? Ele não rouba casas vazias. Ele rouba casas preenchidas. Então, se tem uma brecha, ele vai fazer, ele vai querer tentar tirar ali a sua comunhão, ele vai tentar tirar ali a sua irmandade. E ele vai fazer você odiar o irmão de graça. Porque foi isso que os três fizeram. Não tinha motivo para eles se levantarem contra Neemias. O simples fato dele estar reconstruindo, seguindo a voz do Senhor e fazendo aquilo que era bom aos olhos do Senhor, suscitou a ira no irmão. E é isso que acontece com a gente. Aí a gente deixa a voz dos Sambalates, dos Tobias, dos Gesem para aquilo que Deus confiou a nós. A gente não pode fazer isso. A gente tem que, se você sabe, novamente, se você sabe quem é você diante de Deus, você não pode permitir que os Sambalates e os Tobias parem a sua caminhada. Continua. Porque você, às vezes, irmão, isso é muito sério. Às vezes você já está no cumprimento da promessa. Às vezes você já está ali. Às vezes você já está inserido na restituição e você não está percebendo o que está acontecendo. Porque você está deixando o irmão de carne e osso, fale como você, falar coisas que não estão deixando você viver. Novamente, eu trago um outro exemplo da Bíblia a respeito de Jacó, né? Jacó e seu filho José.
Gente, era para ele, quando viu o filho dele na posição que ele estava, era para ele ter se gloriado. Era, meu Deus, meu filho não está morto, meu filho está vivo. Não, ele estava entristecido, porque ele não guardou, ele guardou o coração, mas ele se ficou ferido. Então, o inimigo, ele quer isso mesmo, irmão. Ele quer, perdão, ele quer que quando você começar o cumprimento da promessa, ele quer que quando você começar a viver aquilo que Deus preparou para você, que você não tenha ânimo, que você não tenha gosto de viver aquilo, que você não sinta que Deus já está fazendo. Deus é um Deus de detalhes. Ele já está fazendo aí na sua vida, ele já está começando a te restituir de coisas que você nem imagina. Porque no mundo espiritual é algo que a gente não vê, que a gente não... a não ser que tenha visão aberta, né? Mas assim, coisas que a gente não vê, a gente não sabe. O plano espiritual, ele tem um tempo e o nosso é outro. O Senhor, ele já está fazendo aqui, então é por isso que o inimigo ele ataca com muito mais força. Ele já está fazendo aqui e ele está querendo tirar aquele, podemos dizer assim, aquele gostinho. E assim, eu não consigo enxergar a restituição de uma forma, como é que eu posso explicar para vocês, de uma forma direcionada. Nesse dia tal vai vir a restituição. Não, eu acho que ela é gradual, porque é no caminho. Você vai caminhando, vai fazendo o que Deus vai mandando, vai direcionando você fazer, e ele vai te restituindo. Na hora que você chegar a um determinado ponto, você vai estar restituído daquilo que um dia você pediu. Eu não consigo ver algo assim pontual, assim. Claro que o Senhor, ele pode fazer, mas ele vai colocando, ele vai encaixando as peças. Porque foi isso que ele fez ali com Neemias. Na hora que ele viu, Neemias já era governador e ele foi ali só para restaurar um muro. Ele prometeu para Neemias ser um governador. Levanta-te, vá a Jerusalém e reconstrui um muro que lá te farei governador. Não, ele não fez isso. Com José, ele ainda deu um sonho, né? Com José, ele ainda mostrou os fenos. Com Neemias, não. Ele não falou, vai a Jerusalém que eu vou te fazer governador. Não. Neemias foi fazendo aquilo que Deus confiou a ele. Ele sabia quem era ele diante de Deus. Ele tinha o temor ali diante do Senhor. E ele foi fazendo e Deus foi complementando, foi colocando as pessoas ao lado dele, foi ajudando ele na obra, reconstituiu a cidade santa e ele governou. E ainda fez muito mais do que eu acho que a princípio ele fez. Porque ele não só reconstruiu algo físico, como ele trouxe novamente a obediência para a casa de Deus, para os hebreus. Porque ele trouxe o temor de Deus, porque esse era o ponto principal de Deus, quando ele fez Neemias saber dessa situação toda. Ele queria que o povo voltasse a temer a Deus. E com isso, o povo começou a se alimentar novamente da palavra. Dessa forma, as pessoas começaram novamente a jejuar, a clamar. Né? Aí, se você for continuar lendo o livro de Neemias, você vai ver lá que eles, né, começaram a se reunir, começaram a clamar a Deus, porque se a gente for ver, essa é a real função pela qual o Senhor nos chama. É para isso que nós somos chamados. Ele vai indo fazendo nas nossas vidas, mas no final de tudo é para isso que nós servimos. Ai, meu Deus, está acabando. Oh, Jesus, glória a Deus. Vai cortar. A restituição espiritual. É importante, sim, o Senhor, ele vai nos restituir fisicamente, porque ele sabe do que a gente precisa. Ele sabe as promessas que ele fez a nós. Mas ele vai nos restituir e vai nos fazer restituir. Porque, às vezes, as pessoas, elas blindam a mente de uma forma... eu não sei o que acontece. Que ela não vê o que está acontecendo ali dentro seja o ministério na sua casa, seja a sua igreja, e não vê que está precisando de uma restituição, não vê que está precisando trazer o temor de Deus, não vê que tem brecha aberta. Então, o Senhor nos desperta essa noite para isso. Exatamente, nos desperta essa noite para isso. Vamos reconstruir, vamos trazer o temor de Deus, vamos restituir aquilo que Deus nos confiou. Porque era isso que o Senhor, pelo que eu entendi, o que Deus confiou a respeito desse livro, ele queria que o povo voltasse a crer em Deus. Ele queria que o espiritual fosse restituído. Mas para isso era necessário restituir primeiro os muros. Era preciso primeiro reconstituir, tirar as brechas.
fechar, calar, silenciar aqueles que se levantaram, para depois vir a restituição. E foi muito bonito o que Neemias fez, porque ele, diferente daquilo que estava acontecendo, né? Porque aí eram cobrados impostos altíssimos, e Neemias ele não fez isso, porque ele falou, eu sei o Deus que eu sirvo. Então também, isso é importante, que eu não posso deixar de falar, quando o Senhor ele confiar isso a você, quando ele colocar isso a qual ele está te preparando, não faça e não cometa os mesmos erros que você também já passou. Porque isso acontece com a gente. Minha mãe costuma dizer muito. Ela falou assim, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E é o que acontece. Muitas vezes a gente está na posição de obediência e está aqui, não, fica ali, não. Quando eu fizer vai ser diferente. Neemias teve a oportunidade de ser e ele fez diferente daquilo que os outros que eram iguais a ele faziam. Porque eles estavam cobrando impostos altíssimos sem eles poderem ter dinheiro. O povo ele estava todo destroçado, eles não tinham condição, eles estavam passando fome. E ele falou, não, eu sei o Deus que eu sirvo e eu temo, então, tanto que ele era governador e, né, a palavra vai nos dizer que ele não desfrutava dessas benesses, ele agia como todos, ele continuou, ele não mudou quem ele era. Então, que a gente também não mude quem nós somos por conta do que nos foi confiado e aquilo que será colocado nas nossas mãos. Porque eu acho que é exatamente por isso que às vezes Deus demora para fazer. Demora não, ele só nos permite passar por algo ou nos coloca diante de algo, porque ele sabe que a gente não está pronto. Porque a gente pode se corromper e ele não quer perder nem a mim, nem a vocês. Ele não quer perder. Ele sabe o que ele ainda pode fazer na minha e na sua vida. Ele sabe aonde ele pode chegar ainda através de mim e de você. Então, ao invés de falar com o Senhor, Senhor, por que está demorando? Fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu melhore para o Senhor poder fazer na minha vida? Troca a frase. Aonde? Me ensina, me mostra onde que está errado. Me faz obrar na minha própria vida, para eu poder fazer aquilo que é melhor para o Senhor. Para eu poder continuar caminhando, para eu poder continuar fazendo, para eu poder fazer aquilo que o Senhor me confiou a fazer. Não deixa eu dar ouvido a Sambalate e Tobias, não, me faz ir para o Senhor poder fazer. Na hora que eu for ver, o Senhor já está fazendo tudo e eu vou parar de ficar nessa oração de barganha. Senhor, eu estou fazendo aqui, restituir. Senhor, aqui me molda, mas me molda de verdade, por mais que isso doa em mim. Me faz mudar, me faz ser uma pessoa melhor, me faz entender o que o Senhor quer, o que o Senhor quer mudar em mim, para eu poder realmente reconstituir um muro, para eu poder realmente fazer aquilo que o Senhor me confiou. Só não me deixa fazer as mesmas práticas, os mesmos costumes daquilo que eu já sofri, porque aquilo que o Senhor confiou a mim, eu não quero fazer com os outros o que fizeram comigo, porque não é meu, é seu. As almas não são minhas, são suas. E eu não posso ferir, porque eu também já fui ferida. Então me ensina a ser diferente. Então Neemias nos ensina essa noite, o Consolador nos ensina essa noite, que a gente tem que ser diferente. A gente, para viver o novo de Deus, a gente tem que mudar. E a gente tem que pedir a mudança vinda da parte do Senhor. E nessa noite a gente fique com essa reflexão, que a gente entenda que a responsabilidade de mudar é nossa. Deus, ele muda, ele transforma. Nós conhecemos muito testemunhos de pessoas que saíram do meio das drogas, saíram do meio de vários... Só que é a gente que precisa fazer primeiro. É a gente que tem que estar disposto. Porque o Senhor, ele não arromba. Infelizmente, ou felizmente, né, o inimigo, ele sai arrastando tudo. O Senhor, ele é tão misericordioso que ele bate. Ele pergunta, eu posso entrar? Ele não arromba. O inimigo, se ele vê uma brecha ali, o ladrão vai lá e ele rouba. O Senhor, não, ele bate, mesmo ele podendo entrar, porque ele é o único que pode entrar. E ainda assim ele pede permissão para entrar. Olha que bonito. Mesmo ele te criando, você sendo criatura, mesmo você vindo dele, ele ainda assim pede permissão para entrar na tua vida. Aí você, cabeçudo ou cabeçuda, não permite que o Senhor entre e faça transformação na sua vida. E eu estou falando aqui, irmãos, mas é para mim também. É principalmente para mim, porque corta para mim primeiro. Deixa ele fazer essa transformação que ele quer fazer na sua vida. Para você poder viver o novo de Deus, para você... Irmãos, estamos aí no meio de 2023 já. O Senhor, ele pode fazer... Depende só de você, já está tudo pronto.
E foi falado isso mês passado, né? Que Deus está demorando, porque capricha não, já está pronto. É você que não está pronto para receber. Sou eu que não estou pronta para receber. Está pronto, está aí. Só faz. Mas pergunta ao Senhor onde que você está errando. Pergunta, Senhor, o que eu tenho que mudar? Me ensina hoje. Fala onde é o muro que eu tenho que arrumar. Me coloca aí na palavra, me usa profeta para falar comigo. Me fala o que eu tenho que mudar, o que o Senhor quer me transformar aqui. Porque eu já sei quem eu sou diante do Senhor. Eu sei para que eu fui chamado. Eu estou tirando meu sonho da gaveta, eu sei. Mas eu quero saber aonde eu preciso ser transformada. Para o Senhor poder trazer aquilo que o Senhor já prometeu na minha vida. Não me deixa perder essa oportunidade. Não me deixa perder a oportunidade de viver a sua restituição. Porque eu confio, e eu não quero confiar de boca, eu quero confiar de coração. Eu quero que o meu coração grite. Que se a minha boca não puder falar, mas que o meu coração ele grite. Eu creio, eu confio. Eu sei o Deus que eu sirvo. Porque Neemias, todo tempo, ele falava isso. Ele falava todo tempo. Se irmão, se pegar no livro para ler, ele falava todo tempo.